precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E não sair do texto, se sair tem que voltar. É assim ou não é? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se sair do texto tem que voltar. Se não voltar, aí complicado. Né? Só assim. Há as exceções, né? Que Deus é soberano. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 4. Somente esses 4 versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga comigo, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu senti a confirmação desse texto quando o Fábio teve a saudação que ele leu sobre as curas que Jesus realizou, inclusive dos leprosos. E Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele faz referência das viúvas da época de Eliseu e de Elias, e também faz referência do leproso Naamã. Ele diz que Elias foi de encontro a uma viúva de Serepta. Existiam muitas viúvas na época. Por Israel, também um rei que vivia em conflito e muitos soldados morriam na guerra. Por isso existiam muitas mulheres viúvas. E também a doença chamada lepra. E a Bíblia só registra a cura de Naamã no Antigo Testamento. Jesus, abrindo um livro, as Escrituras, na sinagoga, em 4 de Lucas 27, ele faz essa referência, que somente Naamã recebeu o milagre. E aqui eu quero destacar alguns pontos nesse texto, muito importante para nós nesse dia. Eu quero trazer como tema o Cristo que nos tornou livre. A liberdade de Cristo é a maior conquista que o ser humano pode ter. Através da morte dele na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, ele disse assim: está consumado. E agora a igreja, você, eu, temos direito e acesso ao trono da graça. Amém? Então, aqui, como vivia em guerra a Síria, Israel, né, grandes conflitos que existiam, a Bíblia fala dessa menina, dessa moça, né, dessa adolescente, não sei, dessa jovem. Alguns textos, né, ele faz menção que era de pouca idade, né, não era uma já adulta, mas era uma adolescente, que ela foi levada, né, pelo comandante, pelo exército da Síria, para ser escrava na casa do grande comandante Naamã, né, para servir agora na sua casa, como era de costume naquela época. Você vê que no texto de Atos 12, quando Pedro estava preso, na casa de Maria, a mãe de Marcos, a Bíblia diz que existia uma jovem chamada Rosa, que é algumas versões de Rode, né, que ela servia como uma escrava, como uma empregada naquela casa. Então existia muito esse costume das pessoas servirem como escrava na casa de alguém, e ali estava o seu serviço. E o texto que eu li aqui, eu estava sentado, Deus me falou assim, que existem pessoas que estão aonde quer, mas não são livres, e outras estão aonde não quer, mas são livres. Sabia disso? Porque a liberdade, ela está aqui, ela está na mente, né? Israel saiu do Egito e foi em busca de ir para a terra Canaã, uma terra que manda leite e mel. Mas só que a mente deles não estava livre. A mente de Israel estava na escravidão de Faraó. Porque eles disseram assim para Moisés: era melhor que a gente estivesse no Egito,
sendo escravo de Faraó, porque lá tinha pelo menos sepulcros para a gente ser enterrado, e aqui no deserto não tem isso, é só sofrimento. Então eles estavam indo para uma terra que manda leite e mel, uma terra espaçosa, próspera, mas a mente deles estava ainda escravo, né? O corpo estava liberto, Deus libertou, mas a mente estava presa, né? E aqui a menina estava cativa, presa, mas a mente estava livre. É diferente, é diferente. E eu quero hoje falar de liberdade, irmãos, de libertação. A liberdade, a Bíblia diz em João 8:32, diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis o quê? Livre. O que é uma pessoa livre? Livre das suas escolhas, né? Do que você pode fazer, do que você pode dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Até aquilo que eu não quero fazer é uma escolha, porque eu sou livre. Por que você não está no bar hoje bebendo? Por que você não está escravizado lá? Porque você também fez uma escolha. Aleluia. Porque Cristo, Ele nos ajudou, a Bíblia diz que nos libertou da nossa vã maneira de viver. E essa menina, ela tem uma visão espetacular. Ela começou a observar o seu patrão. Eu acho que ela escutou também da sua patroa, né? Porque vocês sabem que mulher é o seguinte, né? Na maioria das vezes, mulher quando se junta para conversar, elas conversam bastante sobre alguns assuntos, e assuntos particulares, que a gente homem às vezes nem comenta, mas elas têm a liberdade de conversar uma com as outras. E aquela menina, ela teve a liberdade, ela teve a ousadia de falar para a sua patroa, de entrar num assunto peculiar, de um homem que era muito respeitado, era uma autoridade máxima de Israel, um grande comandante na mão. E ela aquilo incomodou a vida dela, ela ficou incomodada. Sabe por quê? Aquela menina é ousada, porque ela se viu ao comandante maior do que na mão, que é o Deus de Israel. Eu quero dizer aqui, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite, que existem, irmãos, pessoas que levantaram a mão para Cristo, que caminham com a Bíblia debaixo do braço, que tem um cartão de membro, que até pessoas que é influente, mas que são cativos por alguma coisa nessa vida, e a mente está escravizada. Mas a Bíblia diz que a gente vive o quê? De fé em fé. A gente não conquista uma liberdade total, né? Principalmente daquilo que nos atrai, de uma hora para outra. Todo dia a gente está lutando, sim ou não? Todo dia está lutando contra aquilo que nos atrai, que é prejudicial para nossas vidas. E a gente às vezes fica preso por alguma coisa e impede da gente adorar, impede da gente fazer a obra, impede da gente ser livre. Porque muitas vezes a consciência fica pesada daquilo que não agrada a Deus. E Deus quer fazer você ser livre hoje. Livre. A Bíblia diz que nós temos acesso ao trono de Cristo, que agora nós somos livres, irmãos. E é tanta coisa que nos prende, sim ou não? Para prender nossa atenção, é tantos estímulos. Eu participei agora recentemente, né, de um retiro dos jovens numa cidade, que foram 3 dias de retiro. E o nome do tema era Desconectando para Conectar. Os jovens não podiam ficar com o celular. E teve um que só aguentou um dia. Porque vocês sabem que tem um transtorno, vou abrir um parênteses aqui, vocês vão entender. Tem um transtorno do celular, que do uso abusivo, excessivo, que ele é comparado ao uso de droga, a um usuário de droga. Uma pessoa que usa droga, que usa o crack, a maconha, o pó, que é a cocaína. E é nomofobia, né? Que é o desespero pela ausência do aparelho. Então a pessoa se torna o quê? Escravo, cativo, oprimido, né? Que aqui não convém eu trazer um assunto sobre isso, um culto evangelístico, mas que faz parte da nossa vida, que nos prende, irmãos. Que
que às vezes a gente fica cativo por alguma coisa e atrapalha o que é a nossa liberdade de adorar a Deus. Mas essa menina, ela foi levada como uma escrava, uma prisioneira, mas a mente dela era livre para dizer o que ela queria, na hora que ela queria. E ninguém pode lhe prender a nada, porque você é livre para servir a Deus. Porque vou dizer uma coisa, estamos vivendo épocas que as pessoas são bom avaliador do outro, não de si. E hoje você vai fazer uma avaliação de si. Como é que eu estou? Como é que está a minha mente? Como é que está? Será que eu sou livre? O que é que me prende? O que é que me oprime? Qual é o fardo que eu carrego desnecessário que eu não deveria carregar? Mas hoje Cristo, Ele está te dizendo a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa mensagem a gente só dá para os outros, né? Para quem não é evangélico, né? A gente dá essa mensagem. Mas Jesus quer aliviar a parte de muita gente que já é crente. Sabia? Sabe por quê, irmãos? Você sabe que no contexto dessa mensagem que Cristo falou, que Ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? O jugo de Jesus é suave e o fardo é? Sabe por que falou isso? Porque o fardo dos fariseus era pesado demais. Ou seja, a porta já era estreita, eles estreitavam mais ainda. Os fariseus eram pessoas que eram bom avaliador dos outros, mas ele não avaliava a si mesmo. Como é que está? É a autoavaliação, é a autocrítica. Como é que eu estou? E aqui, essa menina, ela se encontra encurralada por uma patroa e por um comandante que era acostumado a vencer guerras. Podia até intimidar ela, mas o crente que é liberto, que é livre, Satanás não intimida ele. Porque aonde ele vai, ele prega a palavra. Ele diz que Jesus é bom e o diabo não presta. Pronto. Jesus nos chamou para ser livre. Não é só livre dos vícios, não, irmão. É livre de quê? Vou abrir um parênteses aqui. De relacionamento abusivo, amizade abusiva, emprego abusivo, né? E até igreja abusiva, sabia? Sabia, irmão? Eu estava caminhando lá na Juscelina e a moça veio com um folheto desse tamanho assim para mim. Meu querido, se você precisar de oração, você pode anotar aí, colocar ali naquele. Quando eu olhei lá, tem assim: resolva os seus problemas. Aqui: vício, falta de emprego, depressão, ansiedade e não sei mais o que. Você vai resolver tudo, não se preocupe. Mas às vezes não é essa mensagem que Jesus quer transmitir para nós. Ele está te perguntando hoje: o que é aquilo que está te prejudicando ou que está te incomodando? E a Bíblia diz que aquela menina tem uma percepção muito boa. Ela viu que o seu patrão estava com a lepra, estava doente, uma enfermidade que era contagiosa. Ele podia vestir a melhor farda de exército do mundo, mas quando ele tirava a farda, ele ia para o espelho, ele via a sua pele branca como a neve, mas era de enfermidade. E aquilo tornava uma pessoa com uma baixa autoestima, e até alguns leprosos, eles se suicidavam, morriam, porque eles eram discriminados da sociedade, eram segregados. E ela chama para a patroa, diz assim: quem dera que o nosso Senhor, o nosso patrão, o seu marido, tivesse diante do profeta que tem em Samaria. Irmãos, nós temos o poder nas nossas mãos. O poder está aqui, A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Eu dando uma aula falando sobre os 5 solas de Lutero. Ele fala só a Bíblia, só a Cristo, só ao Espírito Santo, só a Deus, porque a igreja dizia assim que era a Santa Igreja, ao Santo Clero, e depois que vinha a Bíblia. E tem pessoas que é tão escravizadas pela religião, que quando alguém foge do padrão, ele se perturba.
eu amo a minha igreja, né? A denominação, eu obedeço aos pastores. Mas se não vier daqui, irmãos, pode se examinar em tudo e faz o quê? E faz o quê? E retém o que é bom. E essa moça aqui, ela conheceu o Deus de Israel. Não se vê mais as religiões que oprimia, né? Tem gente que conhece a denominação, mas não conhece a Cristo. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: se alguém vier pregar outro evangelho, por que Paulo falou isso em Gálatas? Me diga uma coisa: o que foi? Porque os judeus que se converteram ao evangelho queriam que os irmãos praticassem a lei, guardar o sábado, não comer carne de porco, né? Não comer sem lavar as mãos, fazer todo o ritual. E Paulo disse: se vier alguém pregar outro evangelho, se não for de Cristo, da graça, até eu mesmo, o anjo do céu, considero como maldito. Diga para o seu irmão: você é livre. Diga: você é livre. Você é livre. Você é liberto. Você é liberto. Você não vai fazer uma oração assim: a Santa Igreja, a Assembleia de Deus, o Santo Pastor, o Santo Profeta, e depois a Deus. Não. Primeiro a Cristo crucificado. Oh glória. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2,14, diz assim: que Jesus, ele cancelou a dívida que nos era contrária, cravou na cruz. Olha aí, nós tínhamos uma dívida, mas ele nos tornou livre. E voltando para o texto aqui, que a menina viu que o seu patrão estava leproso, estava doente, era uma doença incurável, realmente era incurável. Mas ela disse para ela uma mensagem simples, viu, irmãos? Agora eu vou dizer uma coisa aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja séria nesse texto. Ela disse assim: se ele tivesse diante do profeta Eliseu, não estou falando o nome do profeta, ele seria curado. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade de entregar uma mensagem. Está vendo, irmão? Ela disse assim: se o seu marido tivesse diante do homem de Deus que está em seu marido, ele é curado. Vou dar o texto aí, você está assim. Porque tem muita gente entregando mensagem de Deus por aí, viu? Você é profeta por todo mundo é lá. Mas eu quero saber se vai acontecer. Aí a Bíblia diz que ela não conta, né, o detalhe, mas a mulher deve ter comentado com o marido: olha, essa menina que está aqui, né? Ela é de Israel, ela conhece ao Deus vivo. E ela disse que tem um homem lá que quando ele prega, acontece. Quando ele ora, Deus cura. Eita. E ela disse que essa tua lepra, ela tem jeito. Glória. O que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que não há problema difícil para Deus. Ele resolve tudo. Glória. Ele resolve tudo, viu? Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Oh glória. A mensagem da menina foi simples, mas ela chegou ao comandante, né, a Naamã, chegou ao rei, que era o rei da Síria, e chegou para o rei de Israel. Olha que mensagem boa. E a Bíblia diz que o rei da Síria escreveu uma carta para Naamã e até Israel, e pediu para que o rei que ele resolvesse o problema da sua lepra. Oi, irmão. Tem coisas que tiram a nossa paz, nos perturba, nos maltrata, nos machuca. Tem coisa que nos escraviza. Aquele homem era escravo de uma doença incurável, que para onde ele ia, a lepra ia com ele. Eu imagino agora quando a mãe ia para um evento, né? Do exército, aquele homem que estava na frente daquele soldado, e alguém dizia assim: mas rapaz, está vendo? E por mais que ele queira cobrir a sua lepra, mas ele não consegue. Olha, porque a lepra tomou conta do corpo. Para onde ele ia, ele era oprimido e era cobrado. Mas eu quero dizer uma palavra aqui nessa noite de Deus para você e para mim. Tem coisas que a gente carrega
que tira a nossa paz. Algumas que a gente procura e outras que a gente encontra pelo caminho, que é a circunstancial. Mas não se preocupe não, tudo tem um tempo determinado. Deus vai chegar nessa história. Ele vai tirar o cativeiro, Ele vai mudar a história, Ele vai fazer coisa nova. Deus está me dizendo aqui nessa noite que Ele tem coisa nova para realizar aqui. Coisa nova. Coisa nova. Diga, tem coisa nova chegando. Diga, tem coisa nova. Tem coisa nova. Tem coisa nova. Tem coisa nova. Olha! Tem hora, irmão. Se a gente carrega coisa velha, então não tem que a gente carrega. Você vê uma coisa aqui. Tem amizade que só traz prejuízo para a gente. A pessoa só me procura quando precisa. Fulano fala para mim. Fulano faz isso para mim. Fulano me dá isso, me dá aquilo. E quando você não faz, vira menino birrento. Quando você tirar o pirulito da boca dele, né? Se joga no chão. Ah, fulano não presta. Fulano não me ajuda. Deus está libertando, viu? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Parece que tem hora que você tá, a síndrome da boazinha. Você se sente obrigado a estar servindo sempre, sendo escravo de alguém. Eu vou dizer uma coisa aqui para você aqui, bem interessante. Tem gente que quando ajuda a gente, tem pessoas que quando ajudam a gente, quer que a gente agradeça pro resto da vida. Toda vez que ele está citando sempre. Ah, fulano me ajudou, fulano fez isso para mim. Você se torna escravo daquele favor. É assim ou não é? Mas a Bíblia diz que Jesus faz e não lança em rosto. É assim ou não é? Tem gente que é assim, eu ajudei fulano, mas fulano liga para mim. Que ingrato. E a pessoa vai estar o tempo todo falando, fulano. Se torna escravo, irmão. Isso é abusivo. Tóxico. Jesus não. Jesus liberta, meu irmão, deixa você com direito. Paulo disse assim, olha, que nada nos separará do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Jesus nosso Senhor. Nada. Aí o texto diz que a mensagem da menina chegou até Israel. E quando o rei recebeu a carta, o rei de Israel, que o outro rei da Síria mandou, autorizando Naamã a ir buscar a solução do problema, ele falou assim, isso é o Deus por acaso? Eu vou curar a lepra? Não. Mas a Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo desse fato. Eliseu aqui representa o próprio Deus. Eliseu ficou sabendo do fato. E a Bíblia diz que Eliseu rasgou as vestes. Aliás, o rei rasgou as vestes. E Eliseu ficou sabendo. Aleluia. Aí Naamã vai procurar Eliseu, né? E quando Naamã chega na casa de Eliseu, bateu na porta, o que foi que aconteceu, irmão? Eliseu não foi atender Naamã. Não foi. Ele mandou um recado. Porque tem hora que não é da forma que a gente quer. E o que foi que aconteceu? Esse texto sabe que quando Naamã esperava uma forma de ser correspondido, né? Da forma que ele queria ser atendido, ele não foi. Não foi. E a Bíblia diz que ele ficou indignado porque Eliseu não atendeu ele da forma que ele queria. Olha aí. E às vezes a gente quer as coisas do jeito da gente, mas nem sempre é, sabia? É assim, não é? Nem sempre é. Nem sempre sai da forma que a gente queria, ou da forma que a gente quer. Aí Naamã disse assim, eu esperava que eles iriam sair da sua casa e colocar a mão na minha cabeça, ia me atender bem. Ele não deu nem na nossa linguagem aqui do Nordeste, ele não deu nem as caras para mim. Foi assim ou não foi? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Às vezes espera tapinha nas costas, elogio, reconhecimento.
A gente espera honra. Deus às vezes permite que a gente passe pelo vale, que alguém não lembre da gente, que alguém não reconheça, esqueça o nosso nome, que as coisas não saiam da forma que a gente projetou. Porque Deus quer dar uma bênção muito grande, mas para ela chegar, a gente passa pelo caminho da humilhação, sabia? E assim não é? E assim não é? Às vezes Deus não dá bênção de graça a ninguém, a gente tem que pagar um preço. Para você conquistar algo na sua vida secular, você tem que lutar, tem que perseverar, né? E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Diga comigo, Naamã, mais forte, Naamã, ficou indignado. O que é uma pessoa indignada? Por quê? Porque ele veio leproso. E a mensagem da menina dizia que se ele tivesse perto de Eliseu, ele ia ser curado. Mas quando chegou na casa de Eliseu, Eliseu não abriu a porta. E agora? E aí? Aí ficou indignado. E qual foi o recado de Eliseu para Naamã? Qual foi a mensagem? Quem sabe? A mocidade sabe? As senhoras sabem? Qual foi a mensagem? Qual rio? Mas ele ficou com raiva também porque Eliseu mandou ele ir para o rio mais poluente, que era mais sujo, assim, mais estava barrendo, que era o Rio Jordão. Tinha um rio Pafras, que era um rio de água cristalina, tinha outro rio aqui. Isso, muito bem, pastor. Águas purificadas, bonitas, águas limpas, como água mineral. Mas ele mandou ir para o rio Jordão. Diga comigo, rio Jordão. Aí ele perguntou assim: não há rio em Israel melhor do que este? Ô glória. Mas eu tenho um negócio aqui para dizer para você, viu? Naamã tinha tudo para desistir, porque ele estava com raiva, ele estava irado, porque não foi da forma que ele queria. Porque a gente, ser humano, irmãos, a gente muitas vezes quer desistir da primeira porta que é fechada, sabia? Mas Deus está dizendo: não volte não, porque tem bênção para você, persevere, luta. Só que Naamã estava com os servos do lado dele. Tem alguém do lado dele? É? Mas o nome? Entendeu? Fica aqui, por favor. Eu estou andando com ele, né? Estou andando com ele. Aí eu sou Naamã, certo? E a menina disse lá, a menina estava na casa do comandante: você vai com a Eliseu, eu falo que você vai ser curado da lepra, viu? Né? Só que quando eu cheguei lá, Eliseu também mandou um recado: diga a ele, ó, que vai lá pro rio, desce 7 mergulhos, que vai ficar curado. Aí ele ficou indignado: eu não vou não. Só que tu que estava comigo, tu dissesse a mim: tá certo? Bora, rapaz. Vamos embora. Vamos. Para você andar com uma prova de lado, com uma mala sem alça. Anda com uma mala sem alça para ver? Já foi estudou. Eliseu não tem nem moral. Isso é postura de profeta. Isso é lacrente. Isso é um desviado. Aí tu voltava com a letra para casa, mas ele disse: não, meu Senhor. Não é nada difícil. Se fosse difícil tu fazia, imagina para mergulhar agora, rapaz. Mas se fosse eu, dizia assim: rapaz, aquele rio é só graça. Jesus está dizendo: anda com alguém que levanta você, pega na sua mão e vamos embora. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te, esforça-te. Eita! Alguém está lançando palavras contrárias para você voltar, para você desistir, para você voltar. Mas hoje Jesus está dizendo: vai em frente, vai em frente. Tem coisa nova, tem coisa nova. Amém? Porque eu vou dizer uma coisa, viu, irmãos? Eu nunca vi aparecer mais gente para colocar pedra no caminho do que alguém para ajudar. O mensageiro de Jairo, né? O mestre não vai mais te ouvir, porque a tua filha já está morta. Por que incomoda mais o mestre? É assim ou não é?
Tem gente que você está com alguém doente em casa, aí chega para você para visitar o doente. Porque não, tem gente que for visitar um doente, ele mata o doente. O cara está lá, né? Debilitado, comendo pouco, está meio magro, ele olha assim e fala assim: eita, está só a casca. Ele já veio com uma palha e estrada para enterrar a pessoa. Para querer enterrar sonho e projeto. E quando aparece o tal do ciúme, da inveja, até Satanás, lá no céu, a síndrome de Satanás, queria ser mais do que ele. Você fosse você. Não, isso aí não ficou bom não, irmão. Ficou tão xoxinho. Para você voltar, para você parar, para você chutar o pau da barraca, para você desarmar a rede, desarmar os sonhos, os projetos. Mas hoje o Senhor disse que vou fazer coisa grande, coisa maravilhosa, coisa tremenda. Vai ser grande! Jó disse: eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos poderão ser impedidos. Aleluia! Ô glória! Vou finalizar aqui agora, pastor. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha mais de 30 anos. Eu não quero dizer a idade. E palavras contrárias não faltaram, mais do que incentivadores. E eu cheguei na casa de alguém para jantar, depois da pregação, e a pessoa disse assim para a esposa: fulano, tu está sabendo que o Marcelo está estudando agora? O que é que tu acha? E até hoje eu não parei, né? Quando tiver pós-graduação, eu estou fazendo. Quando tiver computador, eu estou fazendo. Quando tiver que Paulo no final da vida não deixou de estudar, ele traz contigo a carpa e os pergaminhos, eram os livros para ele ler no final da sua vida já. Diga comigo: nunca, mais forte, nunca é tarde. Seja livre. Agora, deixe de viver a opinião dos outros. Mulher, se fosse tu não fazia enfermagem não. Se fosse tu não era regente não. Se fosse tu, se fosse, é porque não é você, é você mesmo. Sabe qual é a resposta que eu tenho para dar para pessoas assim? Você falou muito bem que eu não sou você. Se eu fosse você, mas você não é. Você vai trilhar os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Amém? E a Bíblia diz que quando a mão mergulha, que ele sai as 7 vezes. Eu acho que ele deu o primeiro mergulho, pastor. Quando ele mergulhou, deu o primeiro mergulho, meu amigo, aquele profeta é muito folgado. Aquele profeta é atrevido. Tanto rio bom para mim ir, logo aqui. Diga comigo: antes da bênção, mais forte, antes da bênção, vem a prova. Glória. Oh glória, oh glória. E a Bíblia diz que mergulha a primeira, a segunda, a terceira. Mas não poderia ter ficado curado só no primeira, irmão? Por que foi só na sétima? Porque Deus está vivendo o que Ele quer, não é Ele que está falando o que Ele quer. Deus não é meu empregado, não é meu patrão, Ele é Deus. Quem manda é Ele, quem faz é Ele, o jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, acabou. E a Bíblia diz que quando ele sai na 7ª vez, a pele dele sabe uma pele de quem? De um bebê. Não é a pele de um bebê, irmão. Eu duvido você reclamar do seu bebê. Meu bebê levou muito sol, ele está cheio de manchas do sol. Olha como está preto, tem que fazer limpeza de pele no menino. Vai não. Quando o menino nasce, a pele dele parece um. Eita, glória. Tem coisa nova, viu? Vamos terminar agora. Tem coisa nova. 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 Tem coisa nova! Vamos! Eita! Eita agora! Jesus está me mostrando aqui, ele quebrando correntes e cadeias. Você vai ficar livre. Livre desse problema. Livre dessa opressão. Livre! Você não tem dormido.
problema. A sua mente ficou aqui. Aliás, seu corpo está aqui, mas sua mente está lá. Mas o Senhor está dizendo: estou eu pegando você pela mão. Estou tirando esse fardo. Estou tirando fardo. Estou tirando peso. Você não é mais escravo. Você é livre. Livre para falar, livre para cantar, livre para pregar, livre para orar, livre para louvar. Porque a gente vive num país, num contexto, principalmente para as mulheres, que o povo acha que a mulher é escrava. Isso fica para uma palestra, né? Escrava para servir, só para servir, só para fazer, só para realizar. Só para ser projeto de sonho de alguém? Não. Você tem seus sonhos, seus projetos. Glória. Você não nasceu para ser só dona de casa, só para cozinhar, ferver café e engomar. Não. Você tem projeto. Deus tem projeto na sua vida. Projeto grande, coisa maravilhosa. Eita glória. Eita glória. A mensagem da menina chegou até a presença do rei. Sabe por quê? Porque ela era presa no corpo, mas era livre na mente. Deixa eu dizer uma coisa para finalizar. Quando você é livre, você impõe limites. Quando você é livre, você impõe limites. Ninguém vai estar pisando toda hora. É assim? Nós não somos cavalo para alguém estar dando em cima da gente toda hora, para estar oprimindo. Não estamos explorados, não. E quando a gente é livre, a gente põe limite. Até aqui, daqui para cá não mais. É assim ou não é? É assim ou não é? Porque tem gente que acha que a gente é crente e não quer pisar a gente, porque a gente é crente é deixa. É não. É assim ou não é? A gente chega numa faculdade, então assim é crente, é. Aí fica querendo fazer de bolinha, mas não faz não. Sabe por quê? Porque você é livre. Você é livre. Jesus nos libertou. Essa palavra tem coisa nova. A mensagem é essa, viu? Se Jesus nos tornou livre, tem coisa nova. Se você pegou essa mensagem aqui hoje, porque eu creio, viu? Eu já preguei numa igreja que eu profetizei pela misericórdia de Deus, e a profecia foi para mim, viu? O telefone tocou na segunda-feira, viu? Porque Deus está dizendo já que viu, pastor, na igreja aqui, que tem coisa nova. Vai ter mudança, viu? Vai ter mudança, viu? Vai ter mudança, viu? Diga para você, irmão, vai ter mudança, diga, vai ter mudança. Vai ter mudança. Vai ter mudança. No campo de queimada vai ter novidade, viu? Vai ter novidade aqui, vai ter novidade. Novidade! 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 Eita glória! Jesus está entrando com providência aqui nessa noite, ele está lutando. Ele vai tirar carro, bicho velho, vai tirar embaraço, vai tirar do meio. Eita glória! Está tirando dentro da rotina aqui, viu? Está tirando dentro da rotina, viu? Que hora que a gente só tem aquela música, é só aquela música. E vão ter hora que a rotina ela cansa a gente, ela escraviza a gente. Você pode ver uma coisa, que uma coisa só, a gente não aguenta, porque o ser humano ele é dinâmico. Eu quando trabalhava no centro, saiu aquela música do Pintinho. Trabalhava com uma pessoa. Aí ficava a manhã todo dia. E o Pintinho, a noite. E todo dia eu chegava em casa e dormia com aquela música na minha mente. Eu disse, para onde eu vou, esse pinto está na minha cabeça. E era toda hora, Pintinho. Mas quando a gente determina que aquilo ali é provisório, que eu não sou escravo disso aqui, a gente se entende. Deus está dando autoridade hoje para você ser livre de alguma coisa que você vai falar. Vamos repetir para encerrar agora. De verdade, já são 8h14. Diga assim: tem coisa nova chegando. Diga.
Vou fazer um coral. Tem? Mais uma vez. Mocidade, tem coisa nova chegando, viu aí? Jesus está dizendo, viu, nessa noite, tem coisa nova chegando na sua vida, viu? Ele está dizendo que tem mudança, viu? Deus está mudando o guarda-roupa de crente, está mudando o carro de crente. Olha, Deus vai mudar a tua casa, que alguém vai procurar na rua, para lá e para cá, vai reconhecer. Porque já aconteceu, Isso é mais importante que a salvação, é não, mas Ele faz, porque Ele é misericordioso, Ele quer o nosso bem-estar. Que coisa nova. Coisa nova. Você sabe que tem hora que a gente se acostuma com coisa velha? Assim, assim, sabe? Deus abriu. Glória. Meu Deus. Namã chegou em casa. Imagina agora ele chegando em casa com uma pérola. Eu estou vendo Namã agora pedindo o cabelo no espelho, ó. E a mulher, meu filho, como você está lindo. Que coisa maravilhosa. Eu não podia nem dar um beijo em você, meu amor. Porque senão ela não passava para mim. Mas agora a gente pode dar um beijinho, né, meu amor? Pronto. Estou falando alguma coisa demais aqui? Não era a mulher dele? Eu não é? Mas ela passou quanto tempo sem dar um beijo no marido por dentro da lepra? Acho que não devia estar separado. Aí coisa nova é isso, é Deus unindo lá, transformando, salvando, libertando, fazendo coisa nova! Eita! Coisa nova, irmã. A sua vida. Fica por aqui. Tá vendo? Prega até. Oh, aleluia. Irmão, Deus chamou a gente não para dar de cabeça como aquela mulher curvada, não. Chamou a gente para dar de cabeça ainda, porque é coisa nova, é coisa grande. Eu olhando para o céu. Tem gente que se entrega, irmãos, as coisas velhas ficam lá. Não se ajeita mais. É ali. Só canta na cantiga do Miné. Eu tô fraco. Ai, meu Deus. Tô acabadinho. Tá acabado nada, irmão. Você é servo de Deus. Você é vaso. Você é instrumento. Você é vencedor. Ele faz coisa nova. Eu olhando para minhas fotos, quando eu me casei com o Joel, não era só o couro e o osso, só tinha a cabeça e o osso. Eu olhando hoje, de 20 anos atrás, hoje eu estou mais novo. Hoje você vai chegar em casa e vai olhar para o espelho e vai dizer assim, mas eu estou bonito. Mas eu, olha mesmo, olha como eu estou chique. O Espírito Santo está dentro de mim, ele é maravilhoso. Oh, glória. Eu não sou mais escravo, agora eu sou livre. A mulher passou 18 anos encurvada e para a sinagoga assim, ó. Ela chegou atrasada no culto.
Vem para cá na frente. E tocando nela, ela se ergueu. Porque tem gente que quer menosprezar a gente. Ah, o irmãozinho. Ah, irmão, que irmãozinho, irmão? Sou irmão, sou servo de Jesus. Aleluia. É coisa nova, viu? Se você tomar posse hoje, pode acreditar na palavra de Deus. E tem coisa nova aqui pro Zé Velho. Mas, viu, pastor? Vai ser som novo. Vai ser pintura nova. Vai ser cor. A irmã do som não vai mais se atribular com o som. Vai ser tudo digital. Como é que você está carregando traça velha nas costas, não troço velho? Seu som chama de tranqueira. Então que a gente carrega umas tranqueiras velhas com a gente, né? Mas não. As coisas velhas se passaram e tu se fez? Tu se fez? Tu se fez? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, viu? Porque a mensagem vai ficar gravada hoje. Estou fazendo coisa